Agora é para valer. A taxa de juros foi reduzida. Começa agora, Brasília Já. Olá, Rodolfo Lago. Olá, Alexandre. Olá, amigas. Olá, amigos. Uma notícia que há muito tempo falamos aqui, na verdade uma grande expectativa, né, que foi criada no Brasil, não somente porque o presidente da República, o Lula, havia pedido, mas de fato a economia acaba dando sinais que a redução de juros chegaria em algum momento. A surpresa é que ontem ela foi decidida na famosa mesa do Copom, que reúne o presidente do Banco Central e os seus diretores, numa decisão apertada, 5-4, pela redução de 0,5 ponto percentual, sendo que o presidente Campos Neto, sempre sendo considerado um conservador contrário à queda dos juros, foi justamente quem desempatou para o maior percentual, né, Rodolfo? Para o maior percentual. Foi realmente interessante, né? Uma coisa ali, a grande maioria dos analistas achava que seria uma queda menor, 0,25, como 4 dos conselheiros ainda votaram assim. E não, acabou 0,5 ponto percentual com uma decisão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que algumas horas antes ali estava sendo duramente criticado ainda pelo presidente Lula, que dizia o seguinte: esse rapaz, ele não sei do que ele entende, mas de Brasil não é. Então ele ainda levou essa pressão do presidente ali um pouco antes da decisão final. E aí a gente pode puxar para o lado da política, porque não somente a questão dos juros é importantíssima em todos os aspectos, nós não vamos entrar aqui nas questões econômicas, o nosso conteúdo não nos permite tanto tempo, mas é fundamental para o crescimento, para o país, para receber investimentos, enfim. Mas tem as questões relacionadas à política congressual, que é dali que saem as decisões. E tem também uma coisa que me chama a atenção, Rodolfo, que é justamente essa questão relativa ao presidente Lula e o presidente do Banco Central. Porque, de alguma maneira, até ontem, o presidente Lula poderia culpar o presidente do Banco Central pelo não investimento, pelo não crescimento. Agora, essa desculpa acabou. Não, com certeza. Existe aí um outro problema, né? No caso do Lula, que fica muito claro. O Lula diverge dessa ideia do Banco Central independente, né? Então, quer dizer, o Lula gostaria de ter uma ingerência maior sobre as decisões do Banco Central, conseguir pressionar aquilo mais com alguém que tivesse ali indicado por ele. A regra não é mais assim, Lula vai ter que aprender a conviver com essa regra, mas como ele é contrário, eu acho que aí ele pressiona, fica falando mal do cara o tempo todo, justamente porque o cara não foi indicado por ele, né? E aí vem outra questão, porque justamente essa questão da autonomia foi que está dando ao Brasil a condição de baixar os juros, que está elevando o Brasil nas chamadas agências de risco internacionais, que inclusive ontem baixou justamente o critério dos Estados Unidos, o todo-poderoso Estados Unidos da América. E o Brasil está evoluindo, ou seja, isso mostra que nós estamos no caminho certo e que o Banco Central, da forma como está, acaba dando um lastro de segurança. De confiabilidade. Mas vamos para o Congresso Nacional, Rodolfo, porque é lá que o negócio está pegando. E aí? Pois é. Aí, se a gente então associa as duas coisas, uma das coisas ditas ali, né, na reunião do Copom, é que é preciso cautela ainda, essa palavra foi usada, justamente porque todas essas coisas, para sinalizar novas quedas, elas vão precisar da manutenção do ambiente que houve no primeiro semestre, ou seja, quando as entregas foram feitas, né, as coisas foram aprovadas, né, arcabouço, reforma tributária, etc., mas agora começa o segundo semestre num clima estranho, né? Por quê? Porque o arcabouço não andou lá na Câmara, não vai andar essa semana, talvez ande na semana que vem, mas ainda não é garantia. A reforma tributária começa a ser discutida ali no Senado, mas com uma impressão forte de que deve haver alteração ali. Ou seja, se você, por alguma razão, não mantiver esse ambiente do primeiro semestre, se essa coisa desandar, aí
as condições políticas que permitiram a queda nos juros, elas podem não permanecer, e aí o cenário pode ser outro. Então, quer dizer, na verdade, hoje você tem isso, né, Alexandre? A economia está totalmente relacionada ao ambiente político. Agora, uma coisa que eu queria falar, Rodolfo, antes da gente encerrar, apesar do nosso tempo estar esgotado, que me surpreendeu muito ontem. Como tem melhorado o posicionamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele passa uma tranquilidade em suas falas, ele tem um posicionamento que, para quem entende de mercado, de sistema financeiro, parece que ele foi talhado para o cargo que ele está ocupando. Não tenha dúvida, né? Ele está sendo fundamental nesse ponto. Por exemplo, enquanto o Lula batia no Roberto Campos Neto, ele elogiou a postura do presidente do Banco Central. E com isso nós terminamos esse conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. A gente está sempre aqui atento às coisas para passar para você. E então, portanto, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até amanhã. Muito obrigado e até amanhã.